Nessa live eu vou te ensinar como ser uma deusa em pleno século XXI. Estão te ensinando a ser uma mulher empoderada, poderosa, porém essa mulher poderosa e empoderada que estão te ensinando a ser, estava na verdade fazendo você se tornar uma mulher sobrecarregada e masculinizada. Por quê? Este porquê que eu vou discorrer aqui nesta live. Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas em exclusivo, né? Porque é principalmente para as mulheres. E aliás, os homens que estiverem aqui também aproveitem a live e aprendam também um pouco mais sobre as mulheres. Porque nós mulheres estamos sempre abertas a aprender sobre os homens e os homens precisam também aprender sobre as mulheres. Então essa live improvisada aqui é com o objetivo de te ajudar a se transformar numa deusa em pleno século XXI, porque este empoderamento feminino que estão te ensinando, estão te destruindo, esse movimento feminista, ele trouxe sim muitos benefícios, mas tudo aquilo que é em excesso, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Tudo que é em excesso é semelhante ao remédio, né? O remédio, ele te cura se for na dose certa. Se for em excesso, ele vai te matar. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Somos puro prazer. O inconsciente, ele é pura pulsão. Faz com que você queira tudo, principalmente tudo aquilo que te dê prazer. Se você não tiver um filtro, se você não tiver uma base a seguir, você vai se autodestruir, porque você se tornará escrava dos seus desejos e das tuas vontades. E quando você é escrava dos seus desejos e das suas vontades, você não é livre. Você simplesmente é uma pessoa que se deixa levar por aquilo que você deseja, acreditando que isso é liberdade. Não, isso não é liberdade, tá bom? Vamos lá, beijo para todos vocês. Estamos com quase 300 pessoas aqui no TikTok. O pessoal do TikTok é bem engajado. Vocês provavelmente são pessoas que estão chegando agora, não me conhecem, sejam muito bem-vindos. E que quiser fazer parte dessa comunidade diária que é o Instagram, sejam bem-vindos para cá, que eu posto aqui todos os dias conteúdos para te ajudar a ser uma mulher de verdade. O que é uma mulher de verdade? Viver na sua essência. Hoje as mulheres estão perdidas em si mesmas, acreditando que esse direito de fazer tudo que ela bem entende é liberdade, não é escravidão. A liberdade é a ponto de você ter que correr atrás do homem, você ter que fazer o que o homem faz, você ao invés de ser aquela mulher que recebe, você está oferecendo, ou seja, que empoderamento é esse, mulher? Que empoderamento é esse que ao invés de você se elevar como mulher, você está se diminuindo? Porque a partir do momento que você se posiciona ou age de uma forma a qual, ao invés de você receber mais, você tem que doar, ou se você não doa, você não ganha nada, você não evoluiu, você regrediu. É o que estão fazendo aí, né? No pleno século XXI, regredindo, fazendo com que as mulheres estejam aí numa posição, de certa forma, inferiorizada, dependendo da situação, lógico, né? É lógico que hoje nós, mulheres, temos aí muitos benefícios, né? Que é essa questão de podermos escolher se queremos casar ou não, se a gente quer ter filhos ou não, se a gente quer ficar num relacionamento ou não, quer trabalhar ou não, né? Nós temos esse direito hoje, graças, né, a muita luta em busca dessa liberdade. Porém, é aquilo que eu acabei de dizer. Qual é a diferença do veneno para o remédio? A dose. Se você usar essa liberdade com excesso, ela vai te destruir, como está destruindo as mulheres hoje em dia. Nós vemos hoje em dia muito mais mulheres sobrecarregadas, frustradas em relacionamentos, trabalhando mais do que deveriam. Nós vemos hoje muitas mais mulheres não sendo amadas e cortejadas como gostariam de ser. Por quê? Porque nos colocaram, ou estão tentando nos colocar num lugar que não nos cabe, ou pelo menos não é que nos cabe, mas nós não devemos ficar ali, tá? Uma mulher de verdade, ela precisa entender qual é o seu valor em primeiro lugar, como que eu faço para eu ser uma mulher, a deusa do século XXI, né? Aquela mulher que é cortejada, aquela mulher que é respeitada, aquela mulher que é admirada. Você sim pode ser essa mulher, mas você precisa saber
que para você chegar neste patamar, você precisará mudar muitas coisas que você aprendeu. Uma delas é entender quem é você, qual é a essência feminina. Para que você seja uma mulher de verdade, você precisa desenvolver a sua essência feminina, fazer com que ela venha para fora. Ela existe aí dentro, mas ela está sufocada ou mascarada com uma personagem de mulher forte, mulher guerreira. E para que você se transforme nessa mulher poderosa, o que é uma mulher poderosa? A mulher que tem o poder de decisão, aquela que sabe entrar, aquela que sabe sair, aquela que sabe quando calar e quando falar, aquela que sabe qual lugar ela deve estar e qual lugar ela não deve estar. É aquela mulher que sabe qual roupa ela deve vestir e qual não é ideal a vestir. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A mulher sábia, a mulher poderosa é aquela que sabe o tom de voz que deve usar em cada situação e ocasião. Quando você vai desenvolvendo essa mulher, que você só consegue desenvolver essa mulher quando você decide que você quer, e você entendendo que e decidindo que você quer ser essa mulher, você vai ter um caminho a seguir, uma trajetória. E essa trajetória não será para sempre ou sempre fácil. Ela será muitas vezes dolorosa, vai exigir de você investimento financeiro, vai exigir de você tempo e vai exigir também algumas renúncias. Doutora, tem vezes que estou com autoestima lá em cima e tem vezes que eu estou com autoestima lá embaixo. Precisamos entender que a vida também ela é feita de oscilações, né? Ou seja, às vezes nós oscilamos no humor e faz parte. Porém, nós precisamos entender qual é a frequência que você fica com a autoestima lá em cima e qual a frequência que você fica com a autoestima lá embaixo. Por exemplo, se você fica a maior parte do tempo com a autoestima elevada, ótimo, de vez em quando você se sentir para baixo, é normal. Só que você não pode ficar por muito tempo embaixo e nem frequentemente, certo? Então precisamos entender qual é a frequência. Por exemplo, eu passo aí no mês, né? No mês eu fico aí 25 dias bem e tem uns 5 dias que eu não fico muito legal. Até aí tudo bem. Mais do que isso, você está precisando de ajuda, tá bom? Mais para baixo do que para cima, então você precisa de ajuda, né? Precisa de terapia, precisa de autoconhecimento, precisa olhar para dentro. Quando a gente tem autoestima muito baixa ou está com autoestima muito baixa, é a falta deste autoconhecimento, de reconhecer o que é o autoconhecimento. É o conhecer a si mesma, é o conhecer e identificar o seu valor, as suas qualidades, identificar as suas fragilidades, identificar quem você é para saber o que você pode se transformar. Então, quando a gente sabe exatamente quem somos, fortalecemos as nossas qualidades, trabalhamos as nossas fragilidades, a gente tende a se sentir muito forte, muito capaz de alcançar tudo e qualquer coisa que a gente quiser alcançar. Autoestima baixa é falta do conhecimento de si mesma, tá? Eu tenho um curso chamado Dona de Mim. Para quem, por exemplo, não tem condições ou não quer fazer terapia, que o mais indicado é a terapia, porque a terapia ela te traz um atendimento exclusivo para você e o resultado ele é bem mais rápido, né? Bem mais específico. Então a terapia é o mais indicado para todas as situações, quando você está com um problema, um conflito interno, emocional, relacionamento. Terapia é o melhor caminho, né? É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Porém, se você não quer ou não tem condições de fazer terapia, você precisa entender que para você sair da estagnação ou deste lugar que você está, para ir para o lugar que você deseja. Por exemplo, imagine você uma mulher que não se aflige facilmente. Imagine você uma mulher podendo viajar para onde você quer viajar, podendo se relacionar de uma forma saudável, tendo aquele relacionamento gostoso que você gostaria de ter, sendo aquela mulher que tem uma independência financeira, tem essa capacidade, né, de desenvolver uma independência financeira. Imagine você aquela mulher que
não se abala facilmente, ou não se desestabiliza por qualquer coisa, que não chora fácil, que não come tudo que vê pela frente porque está com o emocional abalado. Sim, pessoas com o emocional abalado come tudo que vê pela frente, gasta mais do que ganha, né? Então, como que você chega neste lugar? Como que você chega neste patamar, neste nível de mulher, neste nível? Você precisa ter autoconhecimento. É aqui que eu falei. Como que você se transforma num profissional, né? Por exemplo, eu quero me transformar numa psicóloga, por exemplo, numa advogada. Você vai precisar do quê? De frequentar uma universidade. Você vai precisar pagar a universidade. Você vai precisar não só pagar, frequentar as aulas. Além de frequentar as aulas, você vai precisar estudar a matéria, você vai precisar entender a matéria, você vai precisar fazer as provas e passar na prova, né? Então, às vezes a pessoa ela quer se transformar numa pessoa poderosa ou mudar o conceito de si mesma. A pessoa ela quer ser uma pessoa respeitada, ela quer ser uma pessoa admirada, ela quer ter independência financeira, mas ela não faz porcaria nenhuma em prol de si mesma. Ela acha que ouvir uma live, ela acha que assistir um vídeo, ou ela acha que pedir um conselho pra amiga, ou ela acha que comprar um fio dental e botar lá no traseiro e puxar a bunda pra cima, ou botar 10 litros de silicone no peito pra ficar com o peito desse tamanho, botar pra ficar com o bico igual de pato, né? Botar um cílio igual uma cabana assim, ela vai causar, ela vai abalar corações. Você vai atrair carniceiro, você vai atrair pessoas que olham para a tua aparência, mas quando começam a se relacionar com você, não quer nem saber de você depois. Por quê? Porque você é a pessoa que atrai os olhos, mas não prende o coração. Para você se transformar numa mulher que prende corações, uma mulher admirável, uma joia rara de verdade, você precisa se lapidar. Toda mulher é uma joia rara, porém quando você não se lapida, você se torna uma joia bruta, que ninguém dá valor, porque tá suja, tá grossa, tá preta. Tá? Assim é você quando não busca autoconhecimento. Certo? Então você precisa entender que lapidar dói. Lapidar dói. O ouro, para ser vendido e para ser valorizado, quando você valoriza, que ele fica lá na prateleira ou na vitrine, chique, maravilhoso, lá brilhando aos seus olhos, que você paga uma fortuna. E quando você não paga é porque você não tem, porque se você tivesse, você compraria. Sabe o que acontece com aquele ouro lá? Ele passou pelo fogo, ele foi prensado, ele foi... Certo? E você não quer passar por prensa nenhuma, você não quer gastar dinheiro nenhum, você não quer sofrer a dor de ouvir umas verdades na sua cara, você não quer mudar nenhum hábito, você acha que tudo é o outro, tudo é o outro, tudo é o outro. E você, quando você se transformar e entender que o problema nunca é o outro e sim você vai perceber que você era uma joia rara, mas que você não se colocava na posição de ser lapidada. Tem gente que acha que é dona da verdade, dona da razão, tem uma mente cauterizada a ponto de que todo mundo é o problema menos ela, até os profissionais é o problema. Até eu me torno o problema quando eu começo a dizer que você precisa se transformar. Por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar, ela não quer ter o trabalho. Aí ela fala, a Dani fala, eu tento mudar para melhor, mas eu não consigo. Você precisa de ajuda de um profissional. Muitas vezes nós não conseguimos sozinha mesmo. Você precisa de tratar o psicológico. Para que serve um psicólogo? Porque ele estuda a mente humana e vai estudar a estratégia de te ajudar a tocar na sua alma a ponto de arrancar tudo que está te machucando e não te ajudando a transformar. Não faria sentido um psicólogo, né? Um profissional com base na ciência, que sim vai te ajudar a mudar, né? É igual, por exemplo, eu tô tentando tratar o meu estômago em casa mesmo com remedinho caseiro. Por exemplo, eu tô com uma dor no meu estômago, tô vomitando, não consigo comer. Aí, eu tô fazendo a medicação da vovó, eu tô evitando várias coisas e vou tentar. Mas eu tô já há mais de ano e não consigo tratar o meu estômago. O que você faz? Morre com o problema do estômago? Não. O que você vai fazer? Buscar um médico especialista, que é o gastro. Aí você vai chegar lá, o médico vai te tratar da forma adequada. Assim também são as suas emoções, seu comportamento, autoconhecimento. Aí a Laele fala, acho que é Laele, eu tento e não consigo ser melhor. Então, segue aqui que eu estou te mostrando como você ser melhor, tá?
Às vezes você realmente tenta e não consegue, porque sozinha você não tem os recursos adequados e ideais para você conseguir acessar os seus traumas infantis, as suas feridas emocionais que a gente fala, né? Então, para isso que existe o profissional. Para isso que existe o psicólogo, cuidado com psiquiatras. Você vai no psiquiatra quando você não tá dormindo, quando você tá muito chorosa. O psiquiatra, qual é a função do psiquiatra? Medicar, né? Então ele vai passar um remedinho para você o quê? Adormecer os seus problemas. O psiquiatra, ele é importantíssimo, indispensável para pessoas que têm transtornos. O que é um transtorno? Aquilo que não tem cura, né? Ou seja, uma esquizofrenia, borderline, transtorno bipolar, pessoas que têm transtorno que não tem cura e que necessitam da medicação, certo? A medicação é como se fosse a muleta da deficiência. Então, aí tem que a medicação. Agora, tem muitas pessoas que vão para o psiquiatra e ficam tomando medicamento o resto da vida. Eu fiquei dependente porque você não tratou a causa. Existem muitos problemas psicológicos que são tratados apenas com psicoterapia, ou seja, o profissional correto, que é o psicólogo, tá bom? Então, como que eu mudo? Eu preciso entender quem eu quero ser para que eu invista no lugar certo. Por exemplo, eu pergunto para você hoje, agora. Ela falou, sinto muito carregado no emprego. Então, aí você vai para a terapia vai te ajudar, o bom profissional, ele vai te ajudar a pensar como agir dentro do trabalho, por que você se sente sobrecarregada, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Você vai encontrar o caminho. Eu costumo dizer que o psicólogo é o farol no escuro, tá bom? Então você vai encontrar. Quem está aqui que já fez terapia comigo, já fez mentoria, já fez meus cursos, que já conseguiu encontrar uma luz que não tinha? Tem muita gente que nem nunca pagou, mas só de acompanhar as minhas lives, os meus vídeos, já conseguiram sair da escuridão, né? Por quê? Porque eu consegui ser a luz. Aí a Simone fala, eu já fiz várias terapias e não ajudou em nada. Provavelmente se você fez terapia com o profissional errado. Eu garanto pra você que se você realmente quer mudar, porque tem gente que ela não quer mudar e ela responsabiliza o outro, é aquilo que eu acabei de falar no início, não estou dizendo que seja o seu caso, tá? Mas tem muita gente que, por exemplo, ela vai no profissional, eu não sei qual que é o seu problema, mas, por exemplo, chega no profissional e fala assim, eu estou com problemas emocionais, estou depressiva, estou com crise de pânico, né? Aí o profissional vai fazer o quê? Ele vai buscar entender o que está te levando a deprimir, o que está te levando à crise de pânico, à ansiedade. Porque sim, ansiedade, crise de pânico, depressão são consequências. Eu costumo sempre dizer que a crise de pânico, a ansiedade e a depressão é a febre da alma. A febre da alma. Ou seja, quando a sua alma está doente, ela dá sinais. Então, a depressão e a ansiedade é a febre, tá? Então, o que acontece? Como que uma terapia vai me ajudar se eu me sinto triste sozinha? Justamente, é para você se encontrar, tá? Então, vamos imaginar que você, por exemplo, eu vou falar dessa questão da triste sozinha. Por exemplo, uma pessoa que se sente triste sozinha é porque está perdida de si mesma, é a ausência de si, né? É como se eu precisasse sempre de alguém para que eu me sentisse feliz. Quero mudar, meu temperamento é terrível, minha alma está doente, socorro, socorro. Simone, se você quer a minha ajuda, eu sou terapeuta individual, casal e família, né? Sou psicóloga. Se você quiser me chamar no direct do Insta, ou tenho meus contatos aí na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram, no YouTube também, que provavelmente essa live vai pro YouTube, tenho meus contatos na bio, tá bom? Então é só me chamar, e eu vou te ajudar. Vou reafirmar aqui. Um bom profissional, um bom psicólogo, ele só não consegue ajudar um paciente que é bom de desculpa. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Ou seja, às vezes a pessoa ama se queixar. Aí eu vou trazer o exemplo. Por exemplo, você está com depressão, com crise de pânico, se sentindo sobrecarregada, angustiada. Aí você vai pro profissional, aí o profissional vai buscar te ajudar a encontrar o que está te levando a esse problema. Aí descobre que você está namorando ou noiva, né, de uma pessoa que é narcisista, por exemplo, que tá na moda essa palavrinha, vou usar essa palavrinha. Que o cara te manipula, que o cara te maltrata, que ele te humilha, que ele faz sentir você inferior, tá. Aí o profissional vai te ajudando. Claro que nós não determinamos o que você tem que fazer. Nós mostramos o caminho
do bem e o caminho do mal. Ou seja, eu vou mostrar pra você o que te fará bem e eu vou mostrar pra você o que te fará mal. Se você quer mudar, qual caminho você vai escolher? Mas aí o que acontece? É lógico que quando a pessoa, principalmente questão de relacionamento, ela tá num relacionamento assim, dificilmente ela consegue sair dessa relação de um dia para o outro. Mas ela precisa querer a ponto de começar a fazer movimentos em prol. Porque quando você está se relacionando com um narcisista, por exemplo, você vai adoecer. Não tem nada que você faça que vai fazer essa relação ser saudável. Então você vai no profissional, por exemplo, né? O profissional começa a mostrar pra você o lado bom e o lado ruim dessa relação. Mas aí você sempre traz uma justificativa para não mudar isso, para continuar aqui. Como se ir para terapia fizesse você mudar a relação só porque você está pagando a terapia. Não vai mudar. É o mesmo que você, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo do estômago. É o mesmo que você está com um problema terrível no estômago, com ferida no estômago, úlcera. Aí você vai no médico. Você chega no médico, paga caríssimo no melhor médico porque você tem condições. Paguei R$2.000 numa consulta com o melhor gastro da cidade. Aí você chega lá e o gastro fala, olha, sabe essa Coca-Cola que você ama beber todos os dias? Por exemplo, né? Você não pode mais beber essa Coca-Cola. Eu vou passar essa medicação para você, essa medicação que você vai precisar tomar para que essa inflamação diminua. Você vai precisar parar de tomar essa Coca-Cola que você toma todos os dias. Vou falar só isso, tá? Para não ampliar muito a lista de renúncias. Aí você fala, imagina, já tô tomando a Coca-Cola, já tô tomando remédio, paguei R$2.000, vou parar de beber a Coca-Cola. Imagina. Ou então você fala, eu não consigo parar. É um vício, imagina, eu não consigo parar. Aí só porque você pagou R$2.000 na consulta e tá tomando remédio, você não para de tomar Coca-Cola. Você vai ficar bom do estômago, criatura? Não. Não. A mesma coisa é a terapia. Se você pode ir pra terapia. Só que o que é a terapia? A terapia é o processo de tratamento sem remédio. Terapia é o processo de tratamento sem remédio. Nós vamos identificar o que está te adoecendo e vamos te ajudar a se curar, ou seja, sair daquilo que te adoece. Freud, que é o pai da psicologia, fala, é impossível você se curar no lugar que você adoeceu. Certo? Então, a maioria dos problemas, eles são solucionáveis, mas precisamos ter uma pessoa do outro lado que realmente queira a solução e faça por onde. Por exemplo, a Michelle fala, desenvolvi ansiedade por causa do casamento. Pois é, toma medicação. Não adianta tomar medicação só, tá? Você até pode continuar tomando a medicação, porque ajuda no controle, mas você tem que resolver o que acontece no seu casamento que te deixa ansiosa, tá? Casamento não é pra viver assim, casamento é pra viver de boa, ou seja, pelo menos equilibrado, tá? Então, você vai à terapia e o profissional, ele te ajuda a identificar. Como que eu consigo ter o número? Tá aí na bio, tanto do TikTok quanto no Instagram, tem um linkzinho, tá? Clicou no link, vai abrir uma página, tem meu contato aí. Você clicou no meu contato, vai direto no meu WhatsApp se você já recebe valores, tá bom? Eu faço atendimento online e presencial no Tatuapé. Aí a Eunice fala, eu mudei para São Paulo, para Sorocaba, e aqui eu me sinto sozinha. É perfeitamente normal, Eunice, você ter o hábito ou estava acostumada em uma cidade e de repente muda para outra, até você se adaptar, vai demorar. Então, esse eu não sei quanto tempo você está, mas esse é um sentimento natural de uma mudança, tá? Porém, precisamos entender que isso precisa ir diminuindo aos poucos. Obrigada a Vanessa por ter fixado aí o comentário. A Vanessa tá me ajudando, né, a fazer a live aqui. Obrigada, Vanessa. Certo? Então, é assim. Então, existem muitas coisas, só que quando a gente, por exemplo, vou citar o comentário da nossa seguidora aqui. Eu mudei de estado e tô me sentindo sozinha. Vamos imaginar que ela fique colocando isso na cabeça diariamente. Aqui eu sou infeliz, vou ficar infeliz porque eu era mais feliz, porque que eu não consigo ser feliz. Aí ela fica ruminando esse sentimento e vai intensificando e o problema vai se tornando muito maior do que realmente o é. E ao invés dela se acostumar ao lugar, por quê? Porque ela não está se apegando às coisas boas que está acontecendo ou podem acontecer. Ela está presa na negatividade. Então, o que eu sugiro a você é, comece a olhar para as coisas boas que tem nessa nova cidade. Por que você mudou para essa cidade? Né? Qual foi o objetivo?
mesmo que você não era por opção sua, porque alguém ou por causa de algum motivo que você precisou, procure coisas. Sempre existe algo bom em um lugar que a gente está. Comece a focar no que é bom, porque automaticamente com o tempo você vai se adaptar. Por um acaso, se não se adaptar, por isso que a terapia é importante, que a terapia vai te ajudar a identificar o bom, o ruim, como fazer, quando fazer, certo? E aí você vai, alivia. Era o meu sonho, mas sinto falta dos meus netos. Uou, entendeu? Tudo na vida, toda decisão requer renúncias. Toda decisão requer renúncias. Precisamos saber o que eu quero renunciar. E tá tudo bem, você falou que era um sonho, mudou. A gente precisa entender o seguinte, agora você tá condenado a viver aí o resto da vida? Provavelmente não. Foi uma escolha. Você tem netos, provavelmente você é uma mulher de bem mais acima de 40, né? Não estou gostando daqui, se eu aluguei uma casa, melhor ainda, eu volto e alugo outra lá. Se eu vendi lá e comprei aqui, eu vou vender essa daqui e vou voltar pra lá. Tudo bem, volte, a vida é isso, a vida é feita disso. Eu quero uma coisa, de repente eu comprei ou eu adquiri, de repente eu não quero mais e tá tudo bem. Eu não posso ficar me lamuriando, ai, pra que eu fiz isso, ai, como que eu fui idiota. Isso vai te adoecer. Tome decisões, tá bom? Ou seja, não estou gostando daqui? Nossa, que bom te ouvir. Então, não estou gostando daqui não significa que eu tenho que voltar amanhã. Mas eu entendo que eu não preciso, não sou obrigada a ficar aqui só porque eu queria vir. Porque muitas vezes eu falo assim, era meu sonho, vendi lá e comprei aqui. Então agora eu tenho que ficar aqui. Não, eu não tenho nada, eu que mando em mim, eu vou sair a hora que eu quiser. Só que não faça isso de cabeça cheia. Faça devagar, faça com consciência. Então, quando você começar a fazer um novo movimento para voltar de onde você veio, você já vai trazer uma paz dentro de si. Porque pela forma como você fala, Eunice, parece que você tem um sentimento de obrigação de ficar aí. Sim ou não? Quer ver que ela tem? Então, assim, a vida é assim. A vida é desse jeito, tá bom? A felicidade é o quê? O que é felicidade? Sim, verdade. Só a forma de você falar, eu já entendo o que você está sentindo, o que você pensa no seu inconsciente. O que seu inconsciente está dizendo, só a forma de você explicar, tá? Então, isso que a terapia faz. Essa, na verdade, foi um processozinho terapêutico breve. Ela trouxe o problema e eu apresentei para ela um caminho. Só de apresentar o caminho para ela, ela já se sentiu aliviada. Terapia é isso. Imagina você num atendimento direto, só com o profissional falando do que sente, o profissional fazendo perguntas. Entendeu? Então você se liberta, por quê? Porque você enxerga algo que você não estava conseguindo. Obrigada pelos presentes. Conseguindo enxergar. Ana Coelho, você é a Ana? É a Aninha? Aninha de Paraty, não sei se é ela. Certo? Se for ela, um beijo pra você. Saudades, meu amor. Entendeu? Então assim, você vai percebendo a luz no fim do túnel, a claridade ou o caminho que você não estava conseguindo enxergar. Então o psicólogo, ele é o farol, né, que clareia o seu caminho, porque muitas vezes a gente está no lugar e a gente não consegue enxergar. Quem está na batalha, né, não consegue enxergar o tamanho do estrago da guerra, né? Só quem está de longe ou só quando você sai dali, certo? Então é assim que a gente resolve. Felicidade é a capacidade que a gente tem de resolver os nossos problemas. Os problemas sempre vão surgir. Você é uma excelente psicóloga. Obrigado, Alenilson. Eu sou mesmo. Eu sou uma excelente psicóloga. Por quê? Porque eu faço, primeiro, que eu tenho muita paixão por isso que eu faço, porque eu já sofri muito. E pelos meus sofrimentos eu decidi ir essa profissão. Então é uma profissão por paixão. E eu busco conhecimento dia após dia. Então, por isso, quando a Vanessa fala, ela é de milhões. Eu sou psicóloga de milhões. Então, que quando a seguidora aqui disse que ela já fez terapia várias vezes e não conseguiu mudar, é porque ela não foi com o profissional adequado. Vem comigo que eu te ajudo a mudar, se você realmente quer mudar. Se você quer mudar, eu duvido que você não mude com as minhas sessões de terapia. Certo? Então, assim, para você... Aí a Lenilson falou, estou no 6º semestre. Olha, Lenilson, para você ser um bom profissional, você precisa ter paixão e estudar diariamente. Fazer apenas a faculdade de psicologia não te faz um bom profissional. Aí acontece igual muitas pessoas vêm aqui reclamando. Fiz terapia, não resolveu nada. Fiz terapia, não resolveu nada. Porque muitos profissionais acreditam que terminou 5 anos de bacharel em psicologia, ele já é um profissional.
Lógico, ele tem um certificado, ele está apto a atender, porque ele já tem a base. Mas para que você seja um profissional, para que você seja um profissional excelente e traga e ajude o paciente a solucionar os problemas dele, você tem que ser um profissional que busca conhecimento todo dia. Nunca mais você para de estudar, porque o ser humano está evoluindo constantemente e a gente não pode parar, tá? Doutora, você atende terapia de casal também, os dois juntos? Atendo junto, atendo separado. Eu sou especialista em relacionamentos, tá? Então eu faço terapia de casal e família. A Lu Bettencourt fala, eu estou morando em outro estado faz 1 ano e quando saí de onde eu estava, era maltratada, pois não completou. Que foi ótimo agradecer pelo reconhecimento. A Supruma de Segurança, parabéns, doutora. Obrigada, como é que é? Essa foi ótima, agradecer pelo reconhecimento, o suprassumo da segurança, parabéns. Obrigada, esse é o Dom, eu não sei muito bem como que é o seu nome, mas eu agradeço muito, tá? Navarro fala, nossa, muito tempo não te via, saudade de você, obrigada, fico feliz que vocês gostem, né? Algumas lives que eu estou fazendo, eu estou salvando e jogando no YouTube, tá? Sigam lá no YouTube, é o mesmo nome aqui, Kézia Figueiredo Oficial, para que você assistam todos os conteúdos que eu poste. Eu mudei de psicólogo porque ele só balançava a cabeça. Então, entendeu? Às vezes a abordagem do profissional que fica só te ouvindo não te ajuda. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o ser humano de hoje não é mais o ser humano do século XIX, do século XX. As pessoas hoje são mais imediatistas. Se o profissional, o psicólogo, não entender que ele precisa interagir com o paciente e ajudá-lo a ter resultado rápido, ele não vai ser um bom profissional para o ser humano do século XXI. Não vai. Amém, amém, amém. Você é uma psicóloga boa profissional, você é luz de Deus, mulher guerreira e glória. Maravilha, sou mesmo. Amém, recebo. Doutor, o que pode ser quando passamos mal e do nada chora e chama pelo pai? Tá buscando colo, né, meu amor? Buscando proteção, tá se sentindo frágil. Quando chama pelo pai e chora, é a menina em criança interior, não sei se é um adulto fazendo isso, mas provavelmente você está com falta de amor e proteção. Eu não sei qual a sua idade, mas me parece é esse grito, né? Grito da alma do colo, que é colinho, adolescente, provavelmente... Tem 21 anos, então. Você tá sentindo... Provavelmente você tem 21 anos. Provavelmente você é uma pessoa que tá sentindo falta de muito amor e proteção. Sim ou não? Quer ver que é? Você é muito ciber. Gosto muito de lhe ouvir. O que é ciber, meu amor? Tá vendo? Não sou tão foda assim, porque eu não sei o que significa isso. Traduz pra mim, Maria Dias. Sim, tá vendo? A loirinha fala, sim, ela sente falta de amor e proteção. Então, quando você sente falta de amor e proteção, a referência de proteção é o pai, né? E amor, provavelmente de amor, você tá sentindo falta talvez de um amor masculino, que se você se relaciona se você tem um relacionamento, por exemplo, você nem chama pelo pai. Se você tem um relacionamento saudável, provavelmente você vai se sentir um pouco mais completa. A primeira psicóloga que eu odiei, a segunda que eu amei, depois achei a Kézia, eu nunca mais largo ela. Leia! Seja bem-vinda, Leia, você realmente está sempre por aqui. Então, gente, a questão, assim, psicólogo, o profissional da psicologia é muito delicado, né? Porque o profissional da psicologia ele precisa ser muito humano. O profissional da psicologia, assim como um autor da psicologia fala, não sei se eu não me lembro muito o nome do autor, Carl Roger, não lembro muito bem, se alguém lembrar me fale. Ele fala, antes de você tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Nós não podemos fazer terapia com as pessoas ou atendê-las por dinheiro apenas, ou porque como se fosse só um trabalho. Nós não podemos olhar para as pessoas e objetificar as pessoas, nós precisamos olhá-las com amor, sentir a empatia, é o primeiro passo da terapia. Eu quis dizer que você é muito inteligente. Você provavelmente é novinha, né? Porque essas siglas aí é muito nova, né? Quantos anos você tem, Maria Dias? Ou então você é muito, como é que a gente fala? Sofisticada, né? Essa doutora descomplico, direto ao ponto. Nada de cheia de teoria que não ajuda nada. Vamos lá. Kézia, como me aconselha para conseguir sair de um relacionamento tóxico? Qual o caminho para tomar a decisão? Não se arrepender, tenho medo do arrependimento. Perfeito. Eu falei errado, eu quis dizer que você é muito inteligente, eu gosto muito de lhe ouvir. Maravilha. Muito obrigada. Então, nunca, 3 vezes para você não esquecer.
tome decisões precipitadas, principalmente no relacionamento. Por quê? Porque é muito melhor você exagerar ou tentar mais vezes do que deveria e sair com a sensação de missão cumprida do que você sair com culpa e se arrepender. A dor da culpa e do arrependimento te destrói. Então, relacionamento. Procure um profissional. Por exemplo, eu sou psicóloga e sou especialista em relacionamento. Então, eu sou, por exemplo, assim como outros que possam ter a mesma especialização, é um profissional indicado para te orientar, para te ouvir e te orientar se você deve sair ou ficar. E se você ficar, o que fazer. Eu já atendi vários casos. Se tiver alguma aqui que quiser se manifestar e dizer que é verdade, pode, mas aí é você que está se expondo, tá? De que a pessoa estava disposta a largar, que achava que o casamento era um problema insolucionável. Veio para terapia. Em poucos tempos, poucas sessões, acabou-se o problema. Não separou, enxergou que o marido era maravilhoso, enxergou que a mulher é maravilhosa. Às vezes é a dinâmica da relação que está ruim. Aí você acha que o problema, o marido é narcisista, que o casamento é tóxico. Realmente está tóxico. Mas por quê? Porque vocês não conseguem se compreender. E o que é não conseguir se compreender? É não saber e reconhecer as necessidades de cada um. Terapia de casal vai ajudar cada um a identificar quais são as necessidades de ambos. Casamento é renúncia, casamento é doação. Casamento é eu entender o que meu marido quer e eu oferecer e saber o que minha mulher quer e eu oferecer. Se você não está disposto a se doar, não se case. Tá bom? Claro que você não vai renunciar 100% em prol do outro. Mas se você não souber agradar e a amar, você não tá apto a ficar casado. Tem gente que só quer ter razão. Se você quer só ter razão e achar que você é a bambambam da relação, o bambambam da relação, você não vai ficar casado. Pode sair deste casamento e entrar em quantos outros você quiser. O ser humano, principalmente ser humano do século XXI, ele está cheio de problemas. As pessoas estão doentes emocionalmente. E principalmente hoje, na era da tecnologia, temos o bem e o mal, né? Tem muitos profissionais ensinando de forma boa, assim como eu ensino, mas tem muitos mal intencionados ou que não sabem ensinar, estão levando você a pensar que o melhor é desistir do seu casamento, e nem sempre o é, tá? Pare de querer comprar um outro carro velho e conserta o seu. Largar um relacionamento de um tempo e querer outro, porque a maioria das pessoas sai de um relacionamento e vão pro outro. É o mesmo que você vender o seu carro velho, saber qual é o defeito e querer comprar outro carro velho. É a mesma coisa. Então conserte o seu da onde tem um defeito. Sabe que tem um defeito. A não ser que o defeito do seu carro não conserta. Não tem jeito. Não tem conserto. Aí tudo bem. Eu vou saber dizer pra você se tem conserto ou não. Tá bom? Não, oi linda. O meu temos que ter TDAH. É muito nervoso, não se alimenta, não adianta. O quê? Não admite nunca que está errado na maioria das vezes. Então, a pessoa que tem TDAH é uma pessoa muito impulsiva, é uma pessoa muito imediatista, é uma pessoa muito irritadiça, é uma pessoa realmente bem mais complicada de lidar, né? A pessoa que tem TDAH, ela precisa de tomar uma medicação, tá? E fazer terapia, para quê? Para aprender a lidar com a sua impulsividade. A pessoa ela é muito imediatista, ela começa tudo e não termina nada, e ela acha que o outro tem problema, e não ela, né? Então tem que tomar medicação para controlar o humor, certo? E precisa terapia. Às vezes, né? Às vezes só a terapia já resolve. Tem tratamento para claustrofobia? Tem tratamento para tudo. Vamos lá. Comigo foi assim também. Eu reconheci o bom e o ruim e só olhava para o ruim. Melhorou 90%. Perfeito. Nós precisamos, eu sempre falo para os casais. Pare de criticar tudo. Por que vocês se casaram? Sabe por quê? Porque quando eu tava namorando, tudo era bonito. Só elogiava. Os defeitos, se você falava com jeitinho. Ou quase não falava. Depois que casa, esquece de olhar para as qualidades, só fica botando defeito. O elogio, alimenta a relação, aproxima vocês. A crítica afasta, tá? Parem de criticar tudo. Parem de olhar só o que tá ruim e o que está bom, tá?
Falo por experiência, saí de um relacionamento onde não estava fazendo bem para ambos, achava que o problema era sair do casamento. Hoje sinto que naquele momento era lutar para melhorar o nosso. Concordo, Camila. Então, assim, por que que hoje eu sou especialista em relacionamentos? Porque também o meu relacionamento foi muito... Eu sofri muito, e eu, por não ter conhecimento, eu não consegui salvar o meu relacionamento, tá? Mas, assim, eu fui buscar entender, e eu não consegui salvar, primeiro porque no final a decisão de separar realmente foi minha. Mas por quê? Foi tão desgastante, eu tentei de tantas as formas, tudo errado, que eu achava que estava certo, e no final a mulher é assim, né? A mulher tenta, ela faz de tudo, depois quando ela perde o sentimento, nada que o outro faça muda, né? Então, eu perdi o sentimento, não que eu não odiava, tenho um amor por ele até hoje, tenho carinho, tenho respeito, é uma excelente pessoa. Mas o que que acontece? Às vezes fica tão tóxico, fica tão insustentável, que você começa a achar que só o outro é o problema, e você não consegue mais enxergar a qualidade, por mais que o outro faça aquilo, até te incomoda. Então eu decidi separar. Mas por quê? Porque eu por falta de conhecimento como eu tenho hoje, e eu não tinha, por exemplo, profissional, igual vocês têm hoje falando, ensinando, não tinha celular naquela época, não tinha nem televisão na minha casa, não tinha internet. Então, o que que aconteceu? Por não ter o conhecimento, eu relevei e agi muito errado, sempre errado, até que eu perdi o sentimento. Então, quando você perde o sentimento, nada que o outro faça muda. E no final, no meu relacionamento, por exemplo, o meu ex-marido se transformou no homem que eu sempre quis. Então, eu comecei a acertar no final, mas só que eu já não amava mais. Não como marido, né? Como pessoa eu sempre o amo, né? Eu tenho um respeito muito grande por ele hoje, tenho um carinho. E que Deus o abençoe sempre, pai dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos e ele é o pai desses filhos, né? Então, o que que acontece? Ele se transformou na pessoa o homem que eu sempre quis. Mas quando ele se transformou no homem que eu sempre quis, eu já não tinha mais o sentimento que precisava ter. Certo? Então, assim, hoje eu faço de tudo com o conhecimento que eu tenho, não só teórico, mas científico, para ajudar as pessoas a restaurarem. Porque talvez você não casou com a pessoa errada, você só está agindo errado com a pessoa certa. Ok? Vamos lá. Sim, eu também, a decisão de sair partiu de mim, porém ainda está muito recente. Tenho tentado buscar conhecimento, talvez possa ter uma nova chance. Camila, busque, se cuide, porque defeito todo mundo tem. É muito melhor você consertar o problema do seu relacionamento, porque vocês já se conhecem, tá? Do que você, principalmente se você já tem filhos, do que você tentar relacionamento com uma outra pessoa que vai ter problema também, só que são problemas diferentes. Vamos lá. Doutora, ter crise de pânico, como resolver? O que é a crise de pânico? Vamos entender primeiro o que é a crise de pânico. Se você está gostando dessa aula, que é aula de milhões, né, gente? Aula de milhões. Eu vou pedir para você curtir essa live, curte a live, porque aí o aplicativo ou a plataforma que você está assistindo essa live entende que é de grande valor e vai encaminhando para outras pessoas. Provavelmente essa live vai ficar salva no YouTube. Você que está no YouTube, se inscreva aqui. Tá bom? Dá um curtidinho aí, comenta o que você tá aprendendo, que vai me ajudar bastante a alcançar outras vidas, tá? Então vamos lá. O que é crise de pânico? Antes de nós passarmos para a crise de pânico, para você entender, pra gente finalizar esse primeiro raciocínio que eu falei. Como que você se transforma numa mulher de alto valor, numa deusa do século XXI? Cada live uma pérola, né, Leia? Como que você se transforma numa deusa do século XXI? Como que você se transforma naquela mulher admirável? Como que você atrai olhares? Como que você... Tô falando quando atrai olhares e admirável, não é só por homens não, tá? É por qualquer pessoa. Assim como eu tenho muitas pessoas que me admiram hoje, né? E é gostoso, isso é necessidade humana. Todo ser humano necessita e precisa de se sentir importante e admirado. Uma criança, quando nasce, ela já nasce com esse instinto, né? Com essa necessidade. Desde pequenininha a criança faz gracinha. Se você riu, deu beijinho, ela faz de novo. E ela olha pra você esperando o quê? O reconhecimento. Então, o que alimenta a nossa alma e faz com que a gente se sinta bem? Esse reconhecimento, porque isso é interpretado de forma inconsciente por amor. Então, quando a gente se sente luz na vida do outro, quando a gente se sente amado pelo outro, a gente
se sente importante, a gente tende a ficar curado. Então, quando eu falo você se transformar numa deusa do século XXI, ou se transformar numa deusa ou numa mulher incrível, admirada, eu não estou falando para homem não apenas, tá? Mas se você tiver um cônjuge, que seja ainda principalmente para ele. Mas eu estou falando ao olhar de todos, tá bom? Dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas ao seu redor. Então, como que eu me transformo nessa mulher admirável, na deusa do século